O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que lhe dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqui reunidos para celebrar este encontro com o Senhor e de fato buscar ser este ramo na videira, neste tronco que é Jesus. A palavra que ecoa nos nossos ouvidos hoje não pode ser outra a não ser Jesus confirmando: eu sou a verdadeira videira, meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, Ele o corta. Mas esta afirmação começa Jesus dizendo: eu sou a verdadeira videira. Ora, qual outra videira existiu? No Antigo Testamento, era muito comum falar de Israel como a videira. Tanto que era usado o termo: eu tirei-te do Egito, transplantei-te, ó videira. E escolhi os ramos, construí um lagar, eu protegi para que os animais não a destruíssem. Mas vós, ó videira, escolhida dentre todas as nações, começastes, Antigo Testamento, a produzir uvas ácidas, azedas, uvas sem qualquer valor. Portanto, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, Ele já está dizendo que Israel, o Antigo Testamento e aquilo que eles acreditavam e viviam, estava destinado a ser destruída. Eu sou a videira verdadeira, é Jesus Cristo. E quando que foi plantada esta videira? Esta videira foi plantada no dia da ressurreição. Esta videira foi plantada como tronco que nunca morre, uma videira que nunca se esgota.
Há quem diga que foi na cruz de Jesus, mas na cruz era momento de morte. Na verdade, Deus plantou a videira no momento da ressurreição, porque a videira de que Jesus está falando é uma videira que homem algum poderá cortar, que machado algum poderá derrubar. É a videira que tem a melhor de todas as seivas e produz por si só ramos verdejantes, pujantes. É nessa certeza que nós podemos dizer: se eu permanecer no Senhor, eu terei vida. Porque o tronco não se esgota, o tronco não se queima, o tronco resiste, o tronco é eterno. Eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento Deus foi o agricultor que transplantou o povo do Egito para a terra prometida, Deus continua sendo o agricultor que agora transpõe este novo povo, nascido no Cristo. Somos nós cristãos, os que acreditam em Jesus, que Ele transpõe para dar frutos. É impressionante. A antiga videira, nenhuma videira dá fruto por si só. Você nunca vai ver um cacho de uva no tronco. Você vai ver um cacho de uva nos ramos. E diz o texto: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, assim como cortou Israel. Se Israel tivesse produzido os frutos, reconheceria Jesus, e seria uma videira continuada. Mas eles mataram a Jesus, eles mataram o que Deus transplantou, portanto foram cortados. Quem não produz fruto, agora nesse novo povo de Deus, e aqui não vamos pensar naqueles que são totalmente ruins, vamos falar de nós mesmos. Porque às vezes, meus irmãos, nós podemos ser um ramo até bonito, mas que tem muita folha, mas não tem fruto. É muito florido, mas não tem substância. Deus corta. Mas aquele que dá fruto, Deus cortará para dar mais frutos. Esses dias eu brincava numa das homilias, que está chegando o mês os meses sem R, de poda. Maio, junho, julho, agosto. E quem é agricultor, ou quem já lidou sabe, que todas as podas de flores, podas de videira, podas de árvores, se faz nos meses sem R's. E quando se vai podar uma videira, você pega um galho, você não pode cortar lá no talo, se conta sempre 3 gemas. E se tiver 3 gemas, você corta e vai produzir menos fruto, mais graúdos e saborosos. Se você deixar mais gemas, sabe o que eu falo gema? Quem sabe o que eu estou falando? Estou falando grego não. Ela vai produzir mais frutos, porém menos saborosos. Eu diria que o Senhor poda nas 3 gemas, que é uma poda radical, que é para que produzamos menos com mais qualidade. Essa poda de Deus. Essa poda de Deus, que você vai perguntar, qual é a tesoura que Deus usa? A tesoura, Jesus diz bem claro, logo depois: vocês já estão limpos por causa da palavra que vos falei. Ora, então,
A palavra de Jesus limpou os ramos, os apóstolos. Então a tesoura que o Senhor usa é a palavra. Cada vez que a palavra de Deus chega nos nossos ouvidos, ela questiona, ela interpela, ela nos provoca, ela nos mostra o erro e mostra o que poderíamos ser de melhor. Então a palavra de Deus, pode acreditar, cedo ou tarde, ela vem nos podar. Não como um ato de desamor, mas de amor de Deus, porque Ele sabe do potencial que eu e você podemos ter. É verdade que às vezes ajuda a vida a dar umas pancadas, que a vida dá umas podadas, mas a vida faz a sua poda pela própria natureza. Mas aqui o Evangelho diz que Deus nos poda. E eu não vi uma poda, logo depois de uma poda, uma flor, uma videira, ficar bonita. Depois da poda, a impressão é de que morreu. É ou não é? De que não vai sobrar nada, que aquela árvore não vai resistir, aquela videira ficou seca. Mas não é. Ela vai buscar a seiva e vai oferecer com maior intensidade a produção de um novo ramo e os frutos. Uma videira que não é podada, ela vai ficando velha, galhuda, vai ficando cheia de galhos entrelaçados, que inclusive depois, se ousar sair algum cachinho de uva, vai atrapalhar o sol no processo de amadurecimento. Jesus era um homem que viu muitas podas e usa isso para comparar com Deus. Então a pergunta é: eu estou unido ao tronco? Eu estou bebendo da seiva que é Jesus? Eu estou me nutrindo de Jesus Cristo? O que é que me nutre a esperança? Então por que estou desanimado? O que me nutre a fé? Então por que estou descrente? O que me nutre a caridade? Então por que estou vivendo de forma egoísta? É impressionante que a segunda leitura vai falar do grande fruto de permanecer em Jesus Cristo: o amor ao outro. Tanto que a primeira carta de São João vai dizer exatamente isso, essa necessidade de amar o outro. Uns versículos antes nos disse: se alguém diz que está unido a Cristo, mas diante da necessidade do seu irmão não faz nada, é um mentiroso. É impressionante entendermos, meus irmãos, que um tronco não produz uva, um galho produz, mas por acaso o caule e a uva comem, o galho e o tronco comem da uva? Não, é para os outros. A vivência do cristianismo não é produzir frutos para mim mesmo. A vivência do cristianismo é produzir frutos para os outros. Todo aquele que perde a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. A pergunta que você tem que fazer também, uma terceira: você sente a poda de Deus, mas consegue perceber a poda de Deus como um ato de amor? Onde Deus está te podando? Onde Deus está pedindo que você nasça de novo, que você junte as forças de uma poda para produzir mais? Onde você sente que Deus está dizendo: eu quero te podar, eu vou podar, mas não é para o teu mal, é para o teu bem. Caso contrário, meus irmãos, nós vamos ficar galhos, com folhas, até bonitos, mas nada frutíferos, sem muito sentido de existir. Jesus insiste muito: permaneçam em mim.
Esse texto, capítulo 15, vem logo depois, perto ali da última ceia, perto da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus está dizendo: permaneçam em mim. Então, da minha parte e tua, tem que haver essa disposição. Senhor, eu quero permanecer em ti, eu quero me nutrir de ti, eu quero me abastecer de ti, eu quero produzir frutos, estando ligado a ti, Senhor. É impressionante, ele volta a dizer: todo ramo que em mim não dá fruto, corta. E depois ele diz: todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Veja, Judas, nós estamos falando do contexto da paixão. Judas estava do lado de Jesus, era um galho do tronco, mas Judas preferiu a separação, foi cortado. Lembra que também quando foi lavar os pés, Jesus disse assim, Pedro disse: Senhor, nunca vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então, Senhor, não me lava só os pés, mas o corpo inteiro. E Jesus disse: vocês já estão limpos, nem todos. Estava falando de Judas. Então não vamos pensar esse evangelho para aqueles que estão distantes da religião, daqueles que estão longe. Vamos pensar em nós, que podemos estar no tronco, mas não fomos limpos pela palavra. Ainda tem outra coisa. É fácil dizer: eu vou permanecer no tronco, que é Jesus ressuscitado. Mas será que compreendemos que permanecer no tronco, Jesus, significa permanecer na sua igreja? Eis o exemplo da primeira leitura. A primeira leitura, aqui eu preciso explicar pelo menos 3 pontos. A primeira leitura fala da ida de Paulo a Jerusalém, mas pressupõe que eu e você saibamos que 3 anos antes, Paulo descia de Jerusalém para Damasco. Aconteceu o que aconteceu, ele viu um clarão, ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego, foi levado, Ananias cuidou dele, foi batizado, e por 3 anos, ele ficou em Damasco, pregou, fez catequese, ensinou em lugar público, foi para Antioquia. A primeira leitura de hoje, depois de 3 anos, Paulo sente a necessidade de ir a Jerusalém, de onde ele tinha saído com as cartas de recomendações para acabar com o cristianismo. Mas ele vai fazer o que em Jerusalém? Ele percebe a necessidade de estar unido ao tronco da igreja. Ele vai lá para encontrar Kefas, Pedro, Tiago, João. Ele vai porque ele entende que ele não pode ser um apóstolo solitário. Ele não pode ser um ramo desmembrado da igreja. Foi difícil a aceitação. Por que foi difícil? Ora, um cara que Lucas diz que ele transpirava ódio, respirava ódio a Jesus, de repente vai no coração da igreja se encontrar com o Papa Pedro. Será que não tem fingimento? Será que ele não vai descobrir onde que estão os nossos cabeças para depois se rebelar? Paulo vai no espírito de comunhão. É impressionante que Barnabé, que também em Atos dos Apóstolos é dito que é um homem justo e bom, foi quem apresenta aos apóstolos: olha, ele se converteu. Mas o que é que eu quero dizer até nesses dados históricos?
a necessidade de caminhar com a igreja, a necessidade de estar ligado na presença do ressuscitado, onde? No coração da igreja. Que um cristão, um católico que quer viver isolado, vai aos poucos romper, fica por um tempo. Nossa, o que eu conheço de gente que foi catequista, de gente que foi ministro da Eucaristia, de gente que foi de dentro da igreja, que por dissabores de uma igreja divina e humana, eu vou viver minha fé sozinho. Por um tempo vive. Um galho desmembrado vive por um tempo, mas não por muito tempo, seca. E a pessoa acaba, talvez é justificável no momento, mas cometeu um erro dramático da vida, porque comprometeu a continuidade da ação de Deus na sua vida. Por isso Paulo percebe isso. Ele percebe que seria o apóstolo dos gentios, já tinha sido separado pelo Espírito Santo, mas ele percebe a necessidade de estar unido em Jesus Cristo na igreja. Cuidado, meus irmãos, podemos querer ser galhos soltos. O perigo é um erro terrível. Vamos secando, vamos desanimando, e de repente a pessoa larga tudo. Larga seu serviço, larga seu voluntariado, larga sua dedicação, larga a catequese, larga o ministério. Tudo bem. Nenhum tronco, o tronco é lindo, o tronco é maravilhoso, é Jesus. O tronco é o ressuscitado, é a melhor cepa que podia ser plantada. Mas vamos ser sinceros, os galhos são meio torcidos. Tem galho que incomoda, tem galho que empurra, tem galho que causa problemas. Mas antes de estarmos juntos, até um certo atrito, mas no caule, do que isolados e murchando. Por isso essa ação de Paulo, 3 anos depois da conversão, foi aceito no tronco e foi ser apóstolo dos gentios. Eu deixei já vários questionamentos hoje, porque a palavra de Deus é tesoura. Cada um pega a tesoura para si. Cada um pega a poda que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer fazer na minha. A gente pode tentar se esgueirar, mas melhor seria sermos dóceis e dizermos: Senhor, na força do Teu divino Espírito Santo, pode. Senhor, o que eu te peço é, aconteça o que acontecer, mesmo que eu me desiludir com algum ramo, irmão de caminhada, mesmo que eu me desiludir com algumas atitudes da igreja, eu permaneço fiel ao tronco, eu permaneço fiel ao meu batismo, eu permaneço fiel na minha comunidade. Eis o que o Senhor quer nos dizer: eu sou a verdadeira videira. Filhos queridos, que Deus nos dê essa graça. É uma grande graça. Talvez sermos galhos que um dia vamos ficando velhos. Os galhos vão ficando velhos, o tronco é sempre vivo. E talvez vai chegar a hora que a gente não consiga produzir frutos tão saborosos. Mas se estivermos unidos ao tronco, seremos limpos, podados, mas nunca cortados. É uma dádiva de Deus. Amém.